Hoje um assunto que eu sei que a Mili ama e muita gente aqui do chat também, as SAFs do futebol, Rodrigo. Então vamos lá, vocês me dizem onde eu tirei aqui o microfone, estamos num som ambiente. Então, eu separei aqui 3 SAFs, né, que foram formadas, o Atlético Mineiro, Botafogo e Vasco. O Cruzeiro não publicou suas contas, por isso a gente não incluiu. Então, é a explicação já de cara aqui. O Atlético Mineiro se transformou em SAF oficialmente em novembro do ano passado. Foi quando, de fato, houve a transferência para virar SAF sob comando da família Menin, do Rubens Menin, seu filho, enfim. E a dívida bruta do clube, no final, quando foi transformada em SAF, essa que a gente está vendo no quadro, de 1,7 bilhão, um pouquinho maior do que era no final de 2022. E ela caiu para 255 bilhão. Por que teve essa queda? Porque uma parte da dívida era com o próprio Menin. Então isso foi transformado em ação, e aí deixa de haver a dívida porque ele não vai continuar devendo para ele mesmo, né? Então isso é uma parte. E outra parte é que eles entraram com um aporte, que está aí de 505 milhões de reais, e esse aporte foi usado para você reduzir também uma parte das dívidas ali de empréstimos e tal. Então, aí, como a gente botou aqui, aporte de crédito, ou seja, esse aporte de crédito significa os Menin colocaram a dívida que o Atlético tinha com eles como transformação em ações da nova SAF. Eles têm 75%, né, a empresa chamada Galo Holding, que não é só dos Menin, tem outros acionistas, mas eles são os majoritários, tem 75% da SAF do Atlético e outros 25% são da própria associação. Então, é uma notícia positiva, que tenha tido uma redução de dívida enquanto ela embora ela esteja alta. A questão é que o futebol do Atlético, mesmo como SAF, nessa transformação, ele continuou operando no vermelho. Como você pode ver, a receita líquida, esquecendo o que efetivamente entrou de dinheiro, esquecendo os aportes, o dinheiro da receita de fato do clube para se manter. Foi de 346 milhões e o custo do futebol 457 milhões. Tem outras despesas, além disso, principalmente despesa financeira. O Atlético gasta quase 200 milhões de reais só para pagar juros de empréstimos, porque ele tem muito empréstimo. Então, o superávit oficial é de 142 milhões. Aí a pessoa vai falar assim, então o Atlético está no azul. Só que esse superávit é só contábil. Por que contábil? Porque foi contabilizado o dinheiro que entrava de aporte do futebol e também outras equivalências patrimoniais. Então, são coisas que são só contábeis, não é dinheiro de fato entrando no clube. Se você exclui tudo isso, que é só contábil, o prejuízo, na verdade, é de 372 milhões de reais. Então, o Atlético tem uma notícia positiva, que ele tem uma redução da dívida, mas ele continua tendo futebol mais caro do que ele pode pagar com a receita. Agora, ele tem dono, quem vai ter que financiar esse vermelho é o dono dele, o Rubens Menin. Até quanto tempo ele vai financiar, ou se ele vai tentar buscar um equilíbrio, que é a questão. Porque se ele ficar gerando dívida atrás de dívida, daqui a pouco não vai dar para transformar de novo em SAF. Essa solução já foi feita, o Atlético já vendeu o shopping dele, então ele já usou todos os recursos e ele reduziu a dívida, mas não em um patamar suficiente e não reduziu os seus custos suficientemente. Então essa é a questão. Mas agora o vermelho está na conta dos Menin, são eles que têm que pagar a conta. É um bom alerta para a gente lembrar que SAF não resolve todos os problemas. Por isso que a gente traz esses números aqui, que não é o assunto mais legal de se falar de futebol, obviamente, mas é muito importante, porque essa conta uma hora chega, Mili. Não, primeiro é um trabalho, o Rodrigo faz isso há algum tempo e muito bem, é um trabalho que jornalista normalmente não gosta de fazer, né? Que coloca número ali, eu, por exemplo, já fico assombrada, mas é um trabalho necessário, a gente precisa entender, né? E acho que o que o Rodrigo falou no final, para mim, é um ponto-chave, assim, até quando, né? Porque quando você começa com a lógica empresarial para os clubes, o novo dono, né, ele vai até quando isso for interessante para ele, quanto ele vai perder, até quando ele está disposto a perder, quando é que essa conta vira. Então, eu digo isso há algum tempo, assim, eu acho que as SAFs são uma solução ruim para um problema real. Eu acho que você concentrar o poder é o caminho oposto ao que eu tomaria. Eu tentaria solucionar o problema do futebol brasileiro criando conselhos, diluindo o poder.
Agora a gente está vendo aí, são números que a princípio baixaram, mas pelo que o motivo que o Rodrigo falou, assim, o cara não vai dever para ele mesmo, então isso já baixa um tanto da dívida, né? É uma SAF nova, a gente vai ter que esperar para ver para onde ela vai. Começou em novembro, como o Rodrigo falou, mas é isso, eu acho que é uma solução muito ruim, um problema bastante real. E como está o Botafogo, Rodrigo? Então, vamos lá. Botafogo é um caso que não é igual, mas tem similaridades. De novo, o Botafogo também gastou mais do que ele recebeu. As receitas do Botafogo foram de 388 milhões e o custo do futebol 412 milhões. Isso aí é até excluindo o que ele gastou em contratação de jogador. O déficit foi de 101 milhões, déficit oficial. Só que se você excluir as receitas da venda de 20% dos direitos de TV do Botafogo, que a gente vai lembrar, na Liga Forte União, aquele grupo de clubes, eles venderam 20% de todos os seus direitos de TV por 50 anos. Ou seja, Botafogo e todos esses outros clubes vão receber 20% a menos pelos direitos de TV durante 50 anos. Por isso, o Botafogo recebeu 165 milhões. Na conta do Botafogo, ele coloca isso como receita. Só que os contadores, por instrução de 2018, questionam essa contabilização. Isso deveria ser contabilizado, e o Vasco, por exemplo, contabilizou assim, no passivo, porque, na verdade, é um adiantamento de receita. O Botafogo argumenta de que isso outros clubes também registraram como receita. Fato é, sem isso, o prejuízo real do Botafogo é de 267 milhões. E nos 2 anos de SAF do Textor, ele teve um prejuízo de em torno de 515 milhões. Ou seja, o time do Botafogo é muito bom, é claro que a torcida fica animada, o empresário americano está colocando dinheiro, mas a verdade é que não se sustenta pela receita gerada pelo clube, esse time que o Botafogo tem hoje. O Botafogo teve um aumento de receita significativo, então tem méritos na gestão do Textor na melhora de receitas. A receita do Botafogo era de 150 milhões, mais ou menos, e passou para 388 milhões. Claro que tem a ver com a empolgação da torcida, Campeonato Brasileiro, enfim, essas coisas. Mas ele tem méritos nessa gestão de aumento de receita. Só que insuficiente para pagar esse futebol. E aí, de novo, até quando o dono vai querer ficar botando dinheiro a fundo perdido para ficar bancando um time que é mais caro do que ele consegue de receita? E aí, nas dívidas, ele teve uma redução da dívida de clubes. Desculpa, Mili, só para concluir. Da dívida do Botafogo Associação, que é de 148 milhões. O que é isso? RCE são as dívidas trabalhistas, dívidas cíveis, dívidas fiscais. Eles começaram a pagar um pouco, não foi completamente regular o pagamento sempre, mas pagaram uma parte. Só que, dentro da própria SAF, aumentou a dívida porque o Textor fez um empréstimo no nome do Botafogo e o dinheiro foi para ele e para o clube belga. É um empréstimo de 340 milhões de reais, feito com a XP Investimentos, e esse dinheiro foi destinado ao grupo do Textor, não ao Botafogo. Esse dinheiro não ficou no Brasil. Ele saiu em nome do próprio Textor e saiu em nome do clube belga. Pelo documento, o Textor diz que vai pagar de volta, vai dar esse dinheiro de volta para o Botafogo e o Botafogo vai pagar o empréstimo. E que a garantia é dele. Então, ele tem essa argumentação dentro do próprio documento financeiro do Botafogo. Mas, no final do ano, o Botafogo tinha uma dívida de 340 milhões para financiar o resto do grupo do Textor. E o Botafogo SAF, que acabou de ser criado, não pagou parte dos impostos. Quer dizer, foi criado isso para regularizar o que tinha anteriormente e ele não teve um aumento de quase 100 milhões da dívida de impostos do Textor. Inclusive, quando eu mandei essas perguntas para o Botafogo, eles ficaram meio irritados porque eu questionei da moralidade de você não pagar imposto e ficar investindo em jogador. Mas eu acho que é uma questão que tem que ser posta. Eles tiveram vários benefícios para a criação da SAF, e aí no primeiro, segundo ano eles já não pagam imposto, não recolhem FGTS. Acho que isso é meio descabido. O Estado brasileiro deu benefícios para eles têm que, no mínimo, pagar os impostos, né? Então, eu acho que essa é uma questão. Então, esse déficit aconteceu, esse prejuízo, mesmo eles não pagando parte dos impostos. E qual foi a resposta que eles deram? Eles não quiseram responder. Eu só vi irritação por conta da questão de eu questionar a moralidade de não se pagar imposto e investir no futebol. Tem gente já falando aqui na nossa live que daqui a pouco vão vender, que nem fizeram com o Cruzeiro. Vamos ficar de olho. E como que está o Vasco? Vamos lá.
O Vasco é a conta que não é assim, receita líquida 345 milhões, custo do futebol 342 milhões e o prejuízo é o que está registrado do Vasco mesmo, 123 milhões, ou seja, também operou em déficit, porém, tem que fazer uma ressalva em relação ao Vasco, que ele não registrou as receitas da venda dele de Liga Forte Futebol como receita, não registrou esse dinheiro ganho, ele registrou no passivo, ele ganhou 148 milhões, mas registrou no passivo, ou seja, como um adiantamento. Então, o déficit do Vasco é, de fato, esse, de 123 milhões, também está operando no vermelho. Mas o Vasco teve uma... aí você está dizendo, a dívida líquida do Vasco aumentou de 781 milhões para 697 milhões. Você vai falar mas aumentou. Aumentou porque esses adiantamentos estão registrados como dívida. Se você considerar a dívida histórica, o Vasco teve uma redução de dívida de 120 milhões. Pode-se dizer que das três, a do Vasco é um clube que não está perto do equilíbrio, mas que não gastou tanto além do que deveria. Ainda está um prejuízo considerável, se você olhar, mas tem alguma redução de dívida. Eu acho que o problema do Vasco não é nem só o que está nas contas, é o fora das contas. Porque a 777, que é a dona do Vasco, hoje está sendo acusada de fraude numa ação nos Estados Unidos. O credor da 777 está cobrando 3 bilhões de reais numa ação americana. A fraude é porque a alegação de que eles apresentaram como garantia ativos que não estavam livres, ou seja, quando você pega um empréstimo, você oferece uma garantia, tipo a sua casa, só que a casa não existia, ou não pertencia a 777, ou eles já tinham dado como outra garantia. Então, eu acho que a questão do Vasco não é nem exatamente o que está no balanço, que ainda é uma operação no vermelho, como as outras, então as 3 SAFs estão no vermelho, mas o problema dela é mais fora do balanço, que a dona do Vasco tem um grave problema de saber se ela vai ser viável a longo prazo, né, a 777. Tem um comentário aqui, do... Ai, como é que eu perdi? Que tem muitos. Do Ricardo. Apenas Ricardo. Meu Deus, como os clubes que arrecadam tanto estão tão quebrados, carinha de susto. É o que a gente se pergunta, mas é o que a gente vem acompanhando há anos aqui, né, Mili? E responsabilidade das diretorias, dos CEOs, e de apenas olhar para o resultado e não olhar a longo prazo nas finanças do clube. Essa é a história do futebol brasileiro, né? O que esse estudo do Rodrigo traz para a gente é que não mudou muito com a SAF, né? A do Atlético é nova, mas vamos falar da SAF do Botafogo. Assim, eu acho que tem coisas aí absolutamente escandalosas. A primeira delas, não pagar imposto. Esse dono do Botafogo, o John Textor, foi recentemente a Brasília, porque ele está ainda inconformado pelo time dele ter largado mão de um campeonato, perdeu vergonhosamente o campeonato ano passado, e ele resolveu que a culpa era da arbitragem e de uma suposta manipulação. Pegou um documento lá que de fato não tinha nada, foi para Brasília e foi recebido como se ele fosse um rei. Teve deputado pedindo desculpas por estar falando português no parlamento brasileiro com ele. E ninguém questionou ele sobre imposto. Isso é um escândalo, gente. Isso é absolutamente escandaloso. É imoral. E o Rodrigo deveria sim ter tido uma resposta. E aí a gente vê também o que as SAFs, o que essa lógica empresarial faz com o comportamento do dono do clube. Não tem nem aspa, porque ele é dono mesmo do clube, né? Ele se acha no direito de dizer, gente, o futebol brasileiro é ruim por isso, por isso, por isso, eu vou resolver, estou indo ao Brasília, é uma lógica lavajatista de vou salvar vocês. É um escândalo, é um escárnio. E assim, o Botafogo está com um time bom, a torcida ainda não se deu conta de que o Botafogo está meio que sustentando o grupo Textor. Virou uma sucursal. Mas essa conta chega na hora que o Botafogo começar de novo, se é que vai a desandar. Então, para mim, isso é escandaloso. A 777, aí é um outro problema. Assim, uma empresa do grupo financeiro, tem de patavinas de futebol, nunca teve um clube, aí compra o Vasco, a gente está vendo o que o Pedrinho está passando lá dentro, que mal pode falar sobre o Vasco, porque o contrato tem cláusulas lá que não permitem, e agora esse processo. Também é um escândalo o processo movido contra a 777. Quem leu o processo, eu conheço pessoas que leram, disseram que a 777 vai quebrar. E aí acontece o quê, gente? Eu acho, para mim, isso assim, um escárnio. Agora, Rodrigo, eu não sei quanto você ganha, mas é pouco para fazer esses estudos aí, porque eu vou te contar, hein? Eu li o processo da 777.
do governo americano. De fato, eles estão acusando de duas coisas. Uma fraude e a outra é RICO, que nos Estados Unidos significa organização corrupta. Isso é usado na área criminal para pegar... Foi usado, por exemplo, no FIFA Gate, ali para pegar o que eles chamavam de quadrilha, só que no caso da 777 está sendo processo civil, então tem figura diferente. Mas o que ele está acusando é que tinha um esquema de uma organização ali corrupta que pegava o dinheiro e depois o empréstimo que essa empresa fez é uma seguradora inglesa, chama Lender, eu estou errando a pronúncia, é Lender Howe, uma coisa assim. E o empréstimo deles foi de 600 milhões de reais para a 777. É esse o tamanho da dívida da 777 só com essa empresa. Tem outros credores também entrando com ações contra. Os belgas lá do clube o clube belga que está lá, o dono do estádio também está entrando com processo contra a 777. Então, a compra que a 777 ia tentar fazer do Everton hoje está sob grande escrutínio da imprensa inglesa e do próprio órgão da Premier League. Possivelmente não vai ser aprovado. Então, a empresa está com grandes problemas e ela tem que fazer um aporte de quase 250 milhões de reais no Vasco esse ano, em setembro, salvo engano. Então, esse vai ser um ponto crucial para a gente saber se vai ter continuidade da operação aqui. Rodrigo, o Ricardo está falando aqui, se está assim nos clubes grandes, imagina os pequenos. É um bom assunto para a gente trazer para um próximo Finanças, como é que estão as finanças dos pequenos. E o Paulo Ursão, que está sempre com a gente, valeu, Paulo, ele diz que, parabéns, Rodrigo, não é só apresentar os números, mas fazer entender com clareza, e você tem esse dom. Parabéns mesmo, muito obrigada mais uma vez, e bom trabalho por aí na cobertura da CBF. A gente se fala em breve, né, sobre a convocação da seleção. Isso aí, valeu, gente, obrigado, bom dia para mim, bom dia para você, Tom. Vou aqui correr, que daqui a pouco a gente vai para ação. Abraço. A gente coloca agora o Bruno Braz na nossa conversa, porque ele está lá na sede do Flamengo, no Ninho do Urubu. A gente viu de manhã algumas imagens horríveis de uma parte, né, uma pequena parte da torcida, fazendo um protesto barulhento, com muitos palavrões. A gente nem vai reproduzir aqui o áudio do vídeo, porque é impensável. E aí está acompanhando tudo de perto, né, Bruno? Bom dia para você. Como é que está o bastidor aí desse Flamengo, dias antes, num jogo importante contra o Corinthians? Bom dia, Domitila. Bom dia, Emília. Pois é, o clima esquentou aqui na porta do Ninho do Urubu. Cerca de 80 integrantes de organizadas do Flamengo fizeram presença aqui na porta do CT. E, assim, foi um protesto um pouco agressivo, né? Eles cercaram o carro dos jogadores. Alguns dos jogadores que foram identificados foram o Vinha e o Arrascaeta. Eles estavam no mesmo carro, né? Eles são uruguaios, né? São amigos desde a seleção do Uruguai. O Vinha ele chegou a baixar o vidro, mas aí foi muita cobrança, muitos insultos. Tinha muita segurança aqui particular. Então, vocês estão me vendo aí? Então, e aí eram muitas seguranças particulares e aí rolou um clima de tensão entre as seguranças e as torcidas organizadas, um princípio de briga, empurra-empurra. O Vinha e o Arrascaeta conseguiram sair. O Cebolinha também parou, tentou dialogar com os torcedores, mas era muita gritaria, muita cobrança, e ali conseguiu sair também depois que os seguranças interviram. O Dela Cruz foi outro carro parado também. No caso do Dela Cruz, a cobrança foi um pouco mais branda. Muitos falaram que ele estava jogando bem, que ele não deveria ser cobrado, mas ficou aquela gritaria. Dela Cruz claramente nervoso, né, assustado com a situação. A gente está aqui agora, as torcidas organizadas, elas já deixaram aqui o CT. Vou tentar chegar mais perto. Eu peço até desculpa pelo barulho aqui, a gente fica na rua, então passa muito ônibus, caminhão. Eu vou chegar mais perto. A faixa que foi feita pro Tite, para o presidente Rodolfo Landim e para o vice de futebol Marcos Braz ainda se encontra aqui, ó. Você vê que ainda tem pipocas no chão, ó. Pipocas no chão, a faixa fora Tite, fora Landim, fora Marcos Braz. E aí eles brincam com o episódio do Marcos Braz, que ele agrediu um entregador no shopping do Rio.